Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a nossa live de correção das questões comentadas, né? Nós começamos na segunda-feira a fazer o nosso projeto Tópicos em Serviço Social e abordando o histórico metodológico do serviço social na trajetória de elaboração dos códigos de ética do assistente social. E nós começamos, né, a ver como que desde 1947, quando foi o primeiro código de ética dos assistentes sociais, e eu sempre gosto de frisar que em 1947 a profissão foi regulamentada, que só vai acontecer em 1962. E aí o primeiro código de ética após a regulamentação vai ser o de 65, depois nós vamos ter o código de ética de 75, 86 e 93, que é o código que está, né, assim, referenciando os assistentes sociais na atualidade. E nós conversamos como que cada ano, né, vai ter uma cultura profissional prevalecendo a partir do próprio contexto sociopolítico que havia no país naquele momento. Então, quando a gente pensa, né, na referencialidade teórica e metodológica do serviço social, a gente não pode fazer isso descolado daquilo que é a realidade sociopolítica que havia no país daquele momento. E assim a gente vai entender também como que, né, era construída a referencialidade dentro do serviço social, tá bom? Tô vendo o pessoal chegando, eu não vou, né, me alongar muito, a gente já conversou muito na segunda-feira e a respeito desse assunto pode voltar na página do Facebook para que você esclareça mais as suas, né, dúvidas e aquilo que vai fazer você fixar. Eu sempre oriento que após as nossas lives você possa voltar no conteúdo que nós conversamos, porque o mais interessante é você fixar o conteúdo, né? A gente precisa, né, ir superando e avançando nos conhecimentos, e à medida que você se debruça sobre alguma coisa e ali você já vê todas as orientações, né, e as variáveis existentes, você já está apto a ir para o próximo nível, tá bom? Então vamos corrigir aqui as questões que ficaram, né? Você que já está aí com a apostila na mão. Esses exercícios a gente de alguma forma, em algum momento já corrigiu, mas eu trouxe aqui novamente para partir do conteúdo que nós conversamos na segunda-feira. E, obviamente, eu também vou falando aqui alguma coisa que possa elucidar um pouco mais aquilo que é o entendimento. Uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês é que nesse preparatório que nós estamos fazendo, né, aqui conjunto, né, gratuito, eu sempre vou trazer nas apostilas questões da banca COSEAC e da banca Sebrasp, porque são os concursos que estão sendo aguardados, né, pelos colegas de profissão logo após o período da pandemia, né, o que as bancas estão prometendo. Então eu sei que tem gente se preparando para o Sebrasp, e agora o Sebrasp tem, né, o TJ Rio de Janeiro e tem o DEPEN, né, que eu incentivo, mesmo não tendo tantas oportunidades de vagas no concurso, eu incentivo que você possa se inscrever e ali, né, fazer a prova. Às vezes a gente também é um cálculo matemático, né? Mas como cálculo matemático, suas eu incentivo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai olhar a banca Sebrasp, tá? E depois a gente vai olhar a banca COSEAC dos concursos Niterói. E a gente vai ter oportunidade, cada uma das bancas, elas cobram tudo, tá? Para que a gente possa ter um nível de compreensão como essas.
Então, vamos corrigir a primeira questão que está aqui, da Banca Sebrasp. Caiu no concurso da residência multiprofissional do Hospital Universitário de Brasília, esse ano, né? Foi logo no início do ano, no ano de 2020. E diz assim: considerando o conteúdo histórico, né? Já diz aí que está buscando lá de trás. E não é só 1993. Considerando o conteúdo histórico e os aspectos legais referentes aos códigos de ética profissional do assistente social do Brasil, julgue os itens que se seguem. Primeira alternativa: os códigos de ética profissional de 1975, 1986 são caracterizados por tentativa de rompimento com o conservadorismo profissional. Vamos analisar essa alternativa. Bom, eu já expliquei para vocês que os códigos de ética tiveram início a sua elaboração em 1947. Isso está no livro da professora Maria Lúcia Barroco, no livro Aqueles Documentos Ontológicos do Serviço Social, quanto na Biblioteca Básica do Serviço Social. Mas nessa questão está cobrando a partir de 1975. Se você olhar o conteúdo que nós estudamos na segunda-feira, eu estou trazendo para você que o Código de Ética de 1975, ele estava sendo referenciado, né? A referência teórico-metodológica era da fenomenologia. Olha aí a Vânia entrando. Vânia, eu disse que ia mandar um beijo para você. Você está aí, tá bom, querida? Seja muito bem. Então, eu disse que o Código de 1975, ele está iniciado pela fenomenologia. A fenomenologia apregoa. A fenomenologia é aquela que faz e psicologia. E vai buscar também no neotomismo algumas das suas influências, né? E o personalismo, né, ele vai dizer que havia, né, para o entendimento da questão social, como nós chamamos hoje, mas a leitura do fenômeno social era a partir de um conjunto de princípios de ordem espiritual, né, cuja intencionalidade, cujo significado tinha que ser buscado na pessoa humana. E esse entendimento trazia um método psicossocial, tá bom? Que a partir do diálogo e do relacionamento entre o profissional e a amavam se buscar as para aqueles fenômenos como eles se demonstravam. Então, o que a fenomenologia faz? A origem, a explicação dele e a forma de tratamento era buscado no próprio cliente. Era a pessoa que trazia o problema, ela tinha, né, ali a origem do problema e a saída também tinha que ser construída. E o assistente social chegava a essa conclusão a partir, né, desse relacionamento ali, do diálogo. E, obviamente, eles também reificavam, trazia novamente a ideia da transferência, da contratransferência, que era utilizado desde os primórdios do serviço social, que é uma leitura da psicanálise, né, da transferência, das projeções, tanto do usuário quanto do próprio profissional. Então, essa era a base da fenomenologia e que ficou como influência para o Código de 1975. Então, vejam bem, qual é aqui, né, a leitura que a gente pode fazer quando a alternativa faz assim: caracterizados pela tentativa de rompimento com o conservadorismo. Fica muito evidente para a gente que o Código de 1975, por aquilo que você agora já conhece da influência dele, que ele ainda estava mergulhado no conservadorismo. Todo o referencial teórico que busca no próprio indivíduo
a explicação do fenômeno social, né? Que é uma culpabilização ali do indivíduo, né? É colocá-lo como dentro de uma condição onde ele é praticamente o sujeito e o ator, né? Dessa condição que ele está vivenciando. E, obviamente, a gente sabe que quando a gente faz a leitura de sociedade, a gente começa a perceber aquilo que são as limitações, né? Aquilo que são as incoerências que existem dentro dessa forma de organização capitalista. Então, obviamente, que o referencial teórico do Código de Ética de 1975 não fazia menor esboço de ruptura do conservadorismo, muito pelo contrário. Ele foi trazido para a profissão como um recurso de, né, continuidade ali do diálogo profissional diante de um contexto adverso que era aquele da repressão, né, que o período ditatorial trazia. Então era intencional, né, já que não podia ter uma crítica à sociedade, os assistentes sociais se voltaram para o entendimento do ser social e no sentido, né, de ali continuar os seminários de teorização, de continuar a sua busca de renovação. Então, essa alternativa, a resposta dela, né, é errada. Por quê? O Código de 1975 não tinha tentativa de rompimento com o conservadorismo. A gente só vai ter o rompimento com o conservadorismo a partir de 1986. Por que 1986? Porque já havia tido o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais ali em São Paulo. Esse Congresso Brasileiro ficou conhecido como Congresso da Virada, porque foi um momento que os assistentes sociais instituíram a referencialidade, né, da teoria social de Marx. E de 79 à década de 80, houve o estudo, né, o debruçamento dos assistentes sociais no sentido de compreender mais essa teoria social de Marx. E o amadurecimento dessa compreensão virá em 86, né, como primeira tentativa de aproximação com o marxismo. Então, o Código de 1975 não se caracteriza pela tentativa de rompimento com o conservadorismo profissional, tá bom? Acho que ficou fácil, né? A resolução dessa. E como eu já expliquei para vocês que a Banca Sebrasp, cada questão dentre as alternativas termina sendo uma nova questão, então nós temos que julgar aqui se é certo ou errado cada uma das alternativas. Vamos lá. A próxima. De acordo com o Código de Ética de 1940, uma deontologia do serviço social, é dever do assistente social respeitar a lei de Deus e os direitos naturais do homem. Bom, aí a gente volta, né, naquilo que a gente conversou. 1947, o serviço social ainda estava dentre essas influências, né, da religião, aspecto daquilo que era a própria militância que existia dentro do serviço social, tá? Que vinha muito dos movimentos sociais católicos, quanto do próprio entendimento, né, daquela filosofia que se aproximava, né, dos ideais religiosos. E, obviamente, a influência da encíclica papal. Eu não sei se você já fez uma pesquisa, mas, por exemplo, para te dizer coisa, porque o dia 15 de maio, porque o dia 15 de maio, um belo dia, o Congresso resolveu votar a lei de regulamentação da profissão? Não, eu gostaria que você fizesse uma pesquisa e você vai ver que é o dia de uma encíclica papal. E não é por acaso, né? Uma curiosidade aí para você. Isso hoje, obviamente, não faz diferença dentro da profissão, mas é algo, né, que já diz muito desse período, que foram os anos iniciais do serviço social, né, as primeiras décadas. E essa era, né, esse era um simbolismo que estava dentro da profissão, né? A gente sabe que ainda por uma parcela da população
ainda tem essa associação, né, do serviço social. E a gente agora, você já sabe, de maio faz menção aí a uma. Depois você pesquisa. E no dia 15 de maio houve a regulamentação da profissão do serviço social, né? Eu não sei se veio antes ou depois, não está na minha pesquisa, mas agora também se comemora o Dia da Família. Então, assim, é para que você entenda a representação social lançada para o serviço social de ajuda, de valores familiares, tal qual havia naquele momento, estava muito presente, né, dentro da profissão. E esse Código de Ética dos Assistentes Sociais de 1947 é a expressão para a questão, né? Olha aí. Quando ela diz assim: de acordo com o Código de Ética Profissional de 1947, que apresenta uma deontologia do serviço social, é dever do assistente social respeitar a lei de Deus e os direitos naturais do homem? Certo, está correto, né? E isso está referenciado ali nas orientações do Código de Ética de 1947, que estava sob encíclicas papais neotomista. Aí um comentário aqui da colega. Professor, a articulação da elaboração da Constituição de 88, influência na elaboração do Código de 86? Pergunta. Porque, na verdade, o que a gente estava vivendo era a redemocratização da sociedade. Havia um sentimento coletivo na sociedade de se ausentar e de se afastar aquele ambiente centralizador e repressor que havia na ditadura. E como havia a alternativa mais presente naquele momento era da leitura socialista, então a gente pode dizer que não apenas está influenciando o Código de Ética dos Assistentes Sociais, essa leitura, né, mais voltada eu não vou dizer nem de esquerda, né, mas da social-democracia, porque a Constituição de 88 ela é um aceno, né, para as orientações social-democratas. E hoje a gente chamaria isso de centro, né, centro. Mas o Código de 86 ele estava muito mergulhado na leitura marxista. E assim, eu não queria me alongar tanto, mas essa pergunta me estimula a falar uma coisa para vocês. Porque vão haver aproximações dos assistentes sociais da teoria social de Marx, a partir do Congresso da Virada, ok? Isso a gente já entendeu. Só que dificilmente naquele primeiro momento da década de 80 haviam profissionais que estavam lendo as obras de Marx. O primeiro estudo que a gente vai obras de serviço social é aquele livro Relações Sociais e Serviços Sociais no Brasil, da professora Marilda Yamamoto. Antes disso, todos os outros materiais que os assistentes sociais tinham no Brasil, voltados para esse período, né, de serviço social reconceituado, eram leituras de outros marxistas, né? Haviam textos que falavam que, por exemplo, os assistentes sociais liam leituras de discípulos de marxistas. Vejam só, então a compreensão do autor, né, essa referência teórica, ficava muito ainda demandando compreensões. E o que vai trazer isso como consequência para o serviço social? É que, na primeira elaboração teórica, fruto dessa referencialidade marxista, a gente vai ter alguns equívocos presentes do Código de 86. O primeiro deles é um excesso de militantismo político. Se você buscar aí no Google, você vai achar o texto do Código de Ética de 86, é como se você estivesse lendo um artigo. Ele não se propõe a ser um instrumento jurídico como nós conhecemos em 93, onde já tem, né, o que é direito, o que é dever, o que é vedado. Então, esse texto jurídico, em 86, ele fica muito, né, assim,
politizado e como se fosse uma literatura a mais, buscando refletir sobre o marxismo dentro do serviço social. Por isso ele vai demandar, né, a revisão. E um compromisso que tinha ali muito forte, o livro que eu estava falando para vocês, os Fundamentos Ontológicos do Serviço Social, uma questão muito interessante, porque em 86 havia, obviamente, uma adesão, né, a um projeto que fortalecesse a classe trabalhadora. Ótimo, isso é o mais importante. Só que tinha uma adesão, né, de fazer com que, essencialmente, né, quem estivesse nessa condição, e não fazia uma leitura mais, né, abrangente do próprio humano genérico, digamos assim, do ser social, né? Porque hoje a pessoa pode, a gente tem, por exemplo, aqueles que são os invisíveis, como se diz, né, que nunca tiveram uma carteira de trabalho assinada, nunca se vincularam ao mercado formal. Às vezes só vivem de bico, né, de pequenos trabalhos. Quem é um alijado, né, é alguém explorado, é alguém excluído dentro desse sistema. Então, 86, né, transcender também essa leitura mais geral, né, do compromisso do assistente social com aquele que a gente chama hoje de vulnerável, né, seja dentro dos seus diferentes aspectos. E a classe trabalhadora, obviamente, se a gente olha do aspecto que ela é alienada da sua produção, que ela é super explorada dentro, né, da sua condição de trabalho, a gente vai perceber também esse nível de vulnerabilidade. Então, 86, o Código de Ética de 1986 já estava, né, referenciado pela tradição marxista. Agora, respondendo a colega, o que ele se vincula com a Constituição de 88? É exatamente a proposta democrática, não necessariamente a mesma referência teórica. Isso é importante, tá? A gente vai ter muitos movimentos sociais que influenciaram, tá, ali a Assembleia Constituinte para que a gente avançasse em algumas das situações, por exemplo, os direitos sociais, né, a própria Constituição do SUS, né, a gente sabe que essa é uma leitura assim que nos aproxima, mas a gente precisa fazer uma leitura mais aprofundada, nos aproxima, mas em termos de referência teórica há algo que precisa ser aí bem distinguido, ok? Acho que fica respondido a questão. Coloca aí, por favor, alguém que não está ouvindo, porque a Sabrina está dizendo que não está me ouvindo e às vezes é só por conta da conexão dela que ela não consegue me ouvir. Mas se alguém colocar mais alguém que está me ouvindo, aí eu vou ter que, né, rever aqui o que está acontecendo com a minha conexão, tá bom? Então, Adriana, eu acho que te explico isso, né? Óbvio que, assim, a gente precisa, né? Aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando da referência teórica e da conjuntura sociopolítica do país. A gente sabe que o serviço social só consegue essa hegemonia internamente na profissão porque está vivendo um período democrático, né? E obrigada, Virgínia. E porque está vivendo um período democrático. Mas esse período democrático também trouxe, obrigada. Esse período democrático também faz com que, né, haja uma pluralidade de orientações teóricas, tá bom? Então, é por isso que, obrigada a todo mundo que está dizendo que está ouvindo bem. Então, é por isso, é nesse contexto que a Constituição de 88 e o Código de Ética de 86 se assemelham, tá? Por aquilo que é, né, essa possibilidade de construção
de orientações de projetos de sociedades distintos. Mas a gente não pode de 88, mesma referencialidade do Código de 86 dos assistentes sociais, porque os assistentes sociais estavam bebendo de uma fonte essencialmente marxista. A influência do Código de Ética de 86, como eu expliquei para vocês na segunda-feira, é de um autor de um marxista chamado Antônio Gramsci. E ele vai trazer uma contribuição muito importante daquilo que é o Estado ampliado, né, da participação civil. E essa leitura de sociedade a gente vai ver muito, né, naquilo que foi a Assembleia Constituinte de 88. A gente tinha muita militância, né, da sociedade civil organizada, isso por meio de vários grupos, o movimento social dos meninos e meninas de rua, que contribuiu muito para aquilo que ficou cristalizado, né, de leitura da criança e do... A gente sabe que os teóricos da reforma área referenciados aí por essa perspectiva de que influenciaram na Constituição também para que a gente tivesse ali as bases do Sistema Único de Saúde. Os assistentes sociais que militavam por diversas frentes, né, na política de assistência social, professora Aldaísa Sposati, Iasbeck, todas essas ícones do serviço social deram a sua contribuição também para que a gente tivesse essa Constituição, né, tão focada em direitos sociais como nós temos. Mas, obviamente, a gente vai perceber que na correlação de forças, na hora da redação da Constituição de 88, a gente vai ter, por exemplo, o lobby, né, da saúde privada, que vai conseguir ali, né, um artigo colocando como suplementar ao sistema de saúde, né? Lá na LDB, na educação, vai se colocar também presente. Então, vão guardar ali, né, fatias desse mercado que, na prática, principalmente quando a gente entrou na década de 90 e o século 21, a gente viu que o mercado, né, foi ganhando um espaço maior, né, dentro dessa situação aí de correlação de forças, de projetos, de sociedade. Tá bom? Eu acho que fui até além da resposta. É bom que a gente pode ampliar aí os entendimentos, né? E aí, a terceira alternativa diz assim: no Código de Ética Profissional de 1965, a pessoa humana é apresentada como valor central que fundamenta o serviço social, sendo vista como centro, objeto e fim da vida social. Olha só, vocês, logo a partir da primeira alternativa, qual era o referencial teórico que falava da pessoa humana como valor central que fundamenta o serviço social? Não era no Código de 65, era no Código de 165, tá? O Código de 165, ele estava sobre a referência teórica do funcionalismo. Olha para a pessoa humana, olha para o indivíduo como sendo parte de uma engrenagem. Ele é um indivíduo dentro do funcionalismo que se adequa à sociedade e que seja o seu funcionamento dentro daquilo que são os papéis sociais que cada indivíduo pode exercer. Então, essa alternativa de 1965, né? Olha quanto... O Código de Ética Profissional de 1965, a pessoa humana é apresentada como valor central que vista como centro objeto social. Então, que é errada essa alternativa. O que estava referenciando o Código de Ética de 1965, 65, era a perspectiva teórica funcionalista, ok? Vocês viram a complexidade que é uma questão da banca Sebrasp? Quanto conteúdo nós passamos para dizer se é certo e errado as alternativas?
mas estudando, né, para que todas vocês se deem muito bem nessa prova, independente do seu nível de complexidade. Agora a gente vai ver a outra banca, né? A banca COSEAC é a banca que está na elaboração das provas para a Prefeitura de Niterói, né? E é uma banca da UF, né? E a gente está trazendo aqui. Ai, gente, me desculpa, ou é a minha conexão ou é a de vocês que o som tá travando. Mas eu vou pedir aqui a vocês a compreensão e o esforço para que a gente continue. A gente já está bem na última questão, já estamos encerrando. Se eu passar aqui por alguma fala que não ficou claro, vocês podem escrever aí, falou tal coisa. E aí eu volto aqui para vocês, tá bom? Mas a gente aqui já vai, estamos na última. E essa banca COSEAC, ela diferente da banca, ela só trabalha com a alternativa correta, tá bom? E a alternativa, né, a alternativa que deve ser assinada tem aqui, não é a correta. Mas de qualquer forma, você só vai encontrar uma resposta assinalado, tá bom? Vamos então. Uma característica também dessa banca é que ela é muito ligada a... Enquanto que a banca Sebrasp, que nós corrigimos anteriormente, falava, obrigada, Luciana, enquanto que a banca Sebrasp falava de muita teoria, né, como vocês viram, embora que a banca Sebrasp também traz questões da prática. Para a próxima semana, na segunda-feira, às 19 horas, na nossa próxima live, eu vou trazer um conteúdo e vou colocar questões práticas da banca Sebrasp para você treinar. Mas agora a gente vai olhar para a banca COSEAC. Ela sim, a maior parte dessas questões envolvem as questões da prática, tá bom? Da prática profissional. Vamos olhar então para a questão e fala assim: Código de Ética do Assistente Social em vigor coloca que o profissional tem as instituições empregadoras profissionais. Deveres, destaca-se o, entre parênteses, a. Então, gente, sabe qual é a dica que eu quero dar aqui para vocês? Olha só, tem uma aula aqui na minha página do Facebook e YouTube. Essa foi a aula do dia 12 de maio. Depois vocês olhem aí na minha página a aula do dia 12 de maio. Você vai ver que na apostila e também nas explicações eu trago como que o Código de Ética de 1993 é dividido e é subdividido. Por que eu o Código de Ética? Porque é muito importante que você entenda como ele se organiza em títulos, em capítulos, tá? Em artigos, para que você saiba se localizar. Aqui, por exemplo, ela ok, mas ela está buscando uma questão específica em relação às empregadoras. Fica que no título refere às orientações profissionais, ela está indo no capítulo que trata das instituições empregadoras. E dentre as instituições empregadoras, ela está querendo que você saiba quais são os deveres profissionais. Assim, putz, professor, é muita coisa para eu guardar. Mas olha só, se você pegar aquele código de ética esquematizado e você lembrar de como ele se organiza, porque do jeito que eu fiz ali para você vai olhar, vai rever várias vezes e isso vai ficar na tua memória. Você vai entender rapidinho na hora de fazer aí a questão, porque aí você já vai matando o que é direito, o que é proibido em relação ao usuário, o que é em relação à instituição empregadora, e aí você consegue ter um diferencial para responder, entendeu? Vamos ver aqui. Então tá, a gente já sabe que essa banca está buscando, né, em relação às instituições empregadoras, aquilo que são deveres do assistente social. Qual é a primeira alternativa que a gente tem aí? Livre acesso à população usuária.
que você me diz? Isso é direito ou isso é um dever? O fato do assistente social ter acesso àquele que é objeto do seu, aquele que vai ter aí a condição de ser atendido social. Você acha que isso é um direito ou isso é... Vamos olhar aí. E eu já estou aqui no capítulo 2. Não sei se você tem código de ética aí na sua... Você pode... Veja só, eu estou com o código de ética aberto, capítulo 2, que traz... O artigo 6 vai falar de direitos. E aí, olha o que diz a letra B de bola. Ter livre acesso à população usuária. Opa, então eu já tenho uma resposta. Então, a letra A não é dever, é direito. Então, eu já sei que ela não é a minha resposta. Eu até escrevi aí do lado na apostila, direito, né? Talvez você não sabia por quê, mas é porque é um direito do assistente social ter livre acesso à população usuária. E a instituição empregadora tem que favorecer a isso, tá bom? Então, vamos olhar agora para a letra B de bola. Solidariedade com outros profissionais que atuam na equipe multidisciplinar. Que será isso, hein? Tá parecendo que é um dever, né? Porque, na verdade, tá falando de uma postura que os assistentes sociais precisam ter quando trata, né, de outros profissionais, quando estiverem atuando numa equipe multidisciplinar. Tá dizendo que tem que ter solidariedade com outros profissionais. Isso é praticamente um dever que nós temos. E sim, é um dever. Só que é de um outro capítulo. Não é do capítulo que o enunciado está pedindo, que é em relação às instituições empregadoras. Esse capítulo aí da letra B, mas é um dever em relação do assistente social com outros profissionais. Tá entendendo como é importante você conhecer o esquema, olhar para o código de ética de uma forma mais global? E isso tá lá na apostila e tá explicado para você aí na aula do dia 12 de maio. Vê aí na minha página no Facebook, tá? No YouTube eu também postei no mesmo dia, que aí você já vai entender e vai ter acesso a esse código de ética esquematizado. Então, a gente conclui que a letra B também não é a correta, porque a letra B está tratando de dever, mas é, né, em relação a outros profissionais. Então, vamos olhar agora a letra C, né, avançando, que a gente só tem visto questão errada aqui, alternativa errada. A letra C diz assim: empenho na viabilização dos direitos sociais dos usuários através dos programas e políticas sociais. Isso não tem cara de dever? É um dever do assistente social se empenhar para viabilizar direitos sociais dos usuários através dos programas e políticas sociais. Então a gente já sabe que é um dever. Mas você acha que está falando em relação às instituições empregadoras? Sim, é uma forma, né, de eu estar no meu trabalho. A instituição empregadora, ela espera isso de mim, que eu tenha um empenho, né, dentro dos programas e das políticas sociais que eu trabalho, no sentido de viabilizar os direitos sociais. É para isso que eles contrataram assistente social. Mas veja bem, a gente tem que saber se isso está no código de ética, que é o mais importante. Então, o que a gente tem que fazer? Voltar, né? A gente tem que ir lá. Na verdade, eu vou aqui e você também vai aí na sua casa, que você está com o código de ética na mão. E aí a gente vai ver das relações com as instituições empregadoras, aquilo que é dever do assistente social. Opa, veja bem. Letra D de dado dentro do Código de Ética, artigo 8º. São deveres do assistente social. Letra D de dado. Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais das usuários, usuárias, através dos programas e políticas sociais. Ou seja,
A letra C é a alternativa correta. Então, aqui a gente já respondeu e você já ganhou um ponto na sua prova lá do concurso. Muito bom! Mas a gente precisa ver a letra D e a letra E, que afinal de contas você é a concurseira, né? E a concurseira, eu já expliquei, sabe a resposta, não vai chutar, sabe a resposta. Então, vamos olhar a letra D de dado? Repasse das informações aos usuários dos serviços prestados pelas instituições de assistência social. Gente, a gente está buscando dever e dever em relação às instituições empregadoras. Está muito evidente que essa alternativa aqui não é. Por quê? Se é dever repassar aos usuários dos serviços prestados, né? Isso é praticamente um direito que o usuário tem ali no atendimento que o assistente social realiza. Então, isso aí está em outro capítulo lá do Código de Ética. Não está no mesmo capítulo da questão que nós estamos olhando. Está no capítulo que trata, né, das relações com os usuários. E o artigo 5º, tá? Vai dizer o quê? A letra, vou dizer já para você, a letra B de bola. É dever do assistente social nas suas relações com os usuários. Letra B de bola. Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente as decisões das usuárias, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais, resguardados os princípios deste código, tá bom? Então, veja só. A letra abaixo, essa letra C, também seria, né, possível responder a essa alternativa. Toda ela aqui, né, se refere àquilo que são direitos, são deveres do assistente social para com o usuário. Mas, de qualquer forma, essa letra D de dado da questão está errada. Então, vamos para a letra E, que é a última. Participação dos profissionais nas comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho. Gente, está evidente que isso também não é a nossa resposta, porque a gente está buscando os deveres profissionais em relação às instituições empregadoras. E a letra E, ela está falando, né, de participação em comissões interdisciplinares de ética. Isso é direito do assistente social. E isso no nosso Código de Ética está no artigo. Depois você vai olhar no artigo 7º, que fala de direitos. E nós estamos buscando os deveres. Então, o artigo 7, tá? Ele vai tratar de direitos e vai ter ali, deixa eu olhar aqui para você, a questão que fala de participar, né, de informações. Olha só, a letra D de dado. Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do DA profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, como em relação às decisões quanto às políticas institucionais. Gente, então, essa questão aqui, a resposta correta é a letra C. Bom, vocês puderam ver a diferença da questões, né, da banca Sebrasp e da banca COSEAC e ver como o mesmo conteúdo pode ser trabalhado de diferentes formas entre as duas bancas, né? Agora, eu queria conversar com você a respeito de uma situação que tem me chamado muita atenção, né? As pessoas, elas não estão lendo os editais e é muito importante que você leia o edital para que você compreenda como cada banca vai exigir ali que você responda cada questão, tá bom? Depois a gente vai falar sobre isso, vamos conversar sobre isso. Eu agradeço a companhia, hoje foi um pouco mais rápido, né? Não tão rápido, a gente gastou quase 1 hora aqui, mas de qualquer maneira a gente conclui o que a gente começou na segunda-feira.
Te aguardo, tá? Vai ser aqui pelo Facebook mesmo. Segunda-feira, 19 horas, e eu vou liberar a apostila antes, que a gente vai abordar outro ponto dentro dos editais, tá bom? Uma boa tarde, tudo de bom, queridos. Muito obrigada pela companhia.